Estava esperando esse capítulo, porque tem uma história extra sobre esse grupo. Mas pra mim, seria estranho fazer um vídeo sobre, sendo que o grupo Nevasca nem tinha aparecido ainda. Mas enfim, vídeo de resumo com comentários do capítulo 41 de Um Soco Homem. Começando pela capa, temos a Nevasca infernal fazendo pose. A Nevasca tem cara de patricinha mimada, além disso, tem um corte Chanel e usa aquele tipo de roupa que gruda no corpo, o negócio é uma segunda pele. Ela parece ser muito mais uma madame que uma heroína. E digo mais, o que o Murata vai usar essa personagem pra farmar vendas é absurdo. Mas enfim, o capítulo começa, até então, no meio do nada. A moça simplesmente chegou primeiro e ficou esperando dois malucos que parecem seguranças de shopping. O que já é curioso. Em que mundo a chefe chega primeiro e fica esperando os funcionários em pé num lugar desolado? Um pessoal que deveria ser rico, cheio de bens, mas andam a pé pra cima e pra baixo. No caso da Nevasca, um carro mais atrapalharia que ajudaria, porém, nem tudo que um rico tem, ele precisa. Mas é isso, chefe e funcionários se reúnem no meio do nada, num local que parece ser proibido. Mas bem, a Nevasca, como uma boa chefe, não pergunta o motivo do atraso, ela mal olha na cara dos esquisitos e já passa as ordens. O trio está indo na base de alguém. É uma visita para fazer amizade no estilo de alguns países por aí, onde recusar não é permitido. Além disso, para ter acesso à base do alvo, eles precisam quebrar um cadeado. E digo mais, você sabe que uma pessoa é babaca quando ela faz coisas desnecessárias. Primeiro que a segurança desse lugar é uma merda. Ou seja, rica, o alvo não é. E em segundo lugar, para que arrebentar a corrente e o cadeado. Gente babaca é isso aí. Dito isso, os três babacas são, o herói da classe B no rank 2, Sirius e, o herói da classe B no rank 3, Macaco da Montanha. Agora, como exatamente o herói que carrega o nome de Sirius ficou na frente do rato de academia, nem Freud deve explicar. Mas enfim, liderando esses dois merdas, está a Nevasca Infernal. Heroína da classe B no rank 1. Supostamente, alguém forte. Dito isso, apesar da segurança de merda, o local parece ser proibido. Bem, enquanto o trio pratica uma invasão à propriedade privada, o cenário muda e vamos lá pra casa do Saitama. O ciborgue Genos, desde que foi morar com o careca, se tornou o empregado doméstico da casa. Saitama não deve nem limpar a própria bunda. E assim, vemos o Genos enxugando os pratos enquanto comenta sobre a mais nova promoção da dupla. Saitama saltou para o rank 7 da classe B e o Genos foi para o rank 14. E nessa conversa, aprendemos duas coisas interessantes. Atualmente, e comprovando os dados que o City apresentou na reunião maluca dele, os aparecimentos de monstros realmente está aumentando. Dito isso, nesse mundo existe tecnologia o suficiente para rastrear a fonte de todos os monstros. Para mim, seria interessante ter, no mínimo, uma tentativa falha de fazer isso. Mas enfim, a outra coisa interessante é que o Saitama não relatou os monstros que derrotou, porém, isso ainda chegou na associação e por isso o rank dele subiu. Ou seja, o que Genos quer dizer é que talvez o Saitama tenha alguns fãs registrando os seus feitos. Outra possibilidade é a própria associação ter colocado pessoas para ficar de olho nas ações dele. Principalmente porque ele vem vivendo do mesmo jeito que viveu os últimos 3 anos, Saitama não vem fazendo nada para chamar atenção. Mas bem, o Genos é muito positivo. Depois de insinuar, ele conclui que o Saitama pode até ter um fã-clube o observando. Seria interessante de se ver, mas para isso, tem que mostrar às pessoas que odeiam ele também. Porque a fama do Saitama era pra ser horrível. Mas, o mundo de One Punch Man é um pouco fraco. Civis existem só pra preencher o espaço. Dito isso, pausa para o comercial. Campanha, deixe o like. A cada 3 pessoas, só uma deixa o like, e assim dá força para a crise dos likes. Participe já, no combate à crise dos likes. Um like ajuda, um like salva. Bem, a conversa segue nesse assunto, fã-clubes. Porém, o Saitama está muito focado no PS2. Ele nem percebe quando o Genos sente uma fisgada na prega rainha. E isso acontece porque o ciborgue percebe que algo se aproxima e pela velocidade, não é humana. O Genos então retira o seu aventalzinho com estampa de cara de ovo do Saitama e sai do apartamento. Como o Saitama está preso no joguinho, ele decidiu não perturbar o careca. Genos saiu cheio de marra, como fez modificações recentes, ele decidiu testar. Já no lado de fora, descobrimos que o ser que se aproximava era o Sonic. Menino velocidade sonora do som. O Genos fica surpreso que seja um humano, já que pela velocidade lida pelo dispositivo, ele já tinha dado que era um monstro. Mas enfim, o Sonic se apresenta como rival do Saitama e promete que hoje o pau vai cantar. Porém, o Genos se sente ofendido com o Sonic se declarando rival do Saitama e o Ninja se sente ofendido que um aleatório esteja o desafiando. E enquanto isso acontece, o Saitama faz algo terrível, ele salva o jogo por cima do jogo do King. Um ato um pouco babaca. Não o lance de salvar por cima, isso acontece. Mas o Saitama não pediu pra levar o jogo com ele. Entretanto, o King merece, aquele maluco é o erro em pessoa.
Mas bem, estranhamente, o Genos e Sonic sumiram. Inclusive, o Genos não ter reconhecido o Sonic foi um pouco esquisito. Como você esquece do cara que você viu correndo pelado na chuva? Mas enfim, a dupla sumiu e 20 minutos depois, testemunhas de Jeová apareceram na porta. Isso aqui é tipo brincadeira de criança, né? O homem bateu em minha porta e eu abri. Enfim, descobrimos onde o trio estava indo. É engraçado, se pensar bem, a cidade fantasma não é um local onde os heróis podem andar livremente. E, além disso, tudo que separa a cidade fantasma, uma cidade supostamente dominada por monstros, de uma região entre aspas, segura, é, na verdade, um portão e cerca vagabundo. Alambrado de estádio é mais resistente que isso. Sem falar no cadeado com corrente. Veja bem, o ano é 2025. Pessoas que nasceram há mais de 10 anos, sabem muito bem como o ser humano pode ser surpreendente. Então, como uma região entre aspas, proibida, não possui um soldado ou uma fiscalização e, o mecanismo de segurança mais avançado é um cadeado e corrente. Um negócio que qualquer um, carregando um alicate vagabundo, pode arrebentar. Essa cidade fantasma é muito mal planejada. Mas, isso é um mal de One Punch como um todo. O mundo não é muito vivo. Mas enfim, o cenário é esse. 3 heróis da classe B, que na teoria não possuem a força para vencer um monstro de nível demônio, entram na cidade fantasma, local onde supostamente existem dezenas de monstros de nível demônio, para ir na casa de outro classe B. A matemática não bate, né? Como um herói vive tranquilamente na cidade B e ninguém reflete sobre isso. Claro que, o Genos poderia ser usado como uma desculpa válida. O careca vive bem porque tem a proteção de um classe S. Ok, ainda assim, o Genos chamar o Saitama de professor e as pessoas simplesmente ignorarem isso, é absurdo. Mas enfim, é isso que temos, o trio foi bater na porta do Saitama. O maluco dos cílios grita que a nevasca infernal do rank 1 da classe B veio visitar. O Saitama ouve e saiu para atender o pessoal. Porém, o Saitama tem esse ar de babaca, é um bagulho bem forte em todos os personagens nesse universo. Então ele ignora tudo que o garoto propaganda de salão de beleza disse. Ao sair, ele recusa o trio por achar que eram vendedores de jornais. Mas enfim, como disse, o pessoal em One Punch Man possuem esse ar babaca, então o garoto Sirius reforça o principal ponto: somos heróis e temos um rank maior que o seu. Só faltou um, entendeu? A nevasca, no pique máfia italiana, se apresenta chamando o Saitama de calouro. Ela não explica o motivo da visita, isso porque acredita que o Saitama, esperto como é, iria entender. Ela nunca esteve tão errada. Saitama não se importa com nada. O cara lê jornal e assiste o noticiário, mas não sabe nada sobre nada. Não faz sentido nenhum, mas é isso aí, ele não sabe quem é a heroína no ranking 1 da própria classe. E obviamente, isso é visto com certa provocação. Bem, o trio não reage muito bem à falta de noção do Saitama. O careca se informa pelo WhatsApp e na cabeça dele, o mundo é o seu apartamento. O Sirius ainda reforça o lance sobre como a nevasca é a rank 1. Mas o Saitama nem pisca. Isso deixou o Sirius irritado. Ele então diz que vai pular a enrolação, mas como um brasileiro faria, ele enrola. Ele não vai direto no ponto, ele circula o mato dizendo que é um costume na classe B que os novatos cumprimentem a nevasca. O Sirius não diz o porquê e nem explica o porquê só está chegando para cobrar ele agora. Porque se todos os novatos têm que dizer oi e pedir benção, esta visita deveria ter acontecido muito antes. Entretanto, o Saitama é um careca simples, ele pula as partes complicadas e vai direto na questão. Ele sai do apartamento e diz, benção mãe. Com a delicadeza de um cavalo. Claramente, não era o que a nevasca queria ouvir, mas é o que tem, então a nevasca se dá por satisfeita e finalmente, entra no assunto da visita. Ela começa perguntando se o Saitama sabe sobre as várias facções dentro do ramo dos heróis, e obviamente, ele não sabe. A nevasca ainda passa um pano, dizendo que faz sentido ele não saber, afinal, só entrou no trabalho de herói recentemente. Ela, como uma mimada, reconhece outro mimado preguiçoso quando vê. Dito isso, ela começa uma historinha muito mal explicada. Ela diz que sozinho, o Saitama não conseguirá mais subir o seu rank. Isso porque os heróis acima dele vão fazer de tudo para atrapalhar. O que seria um problema válido, se o Saitama não fosse um deus em forma humana. Pegando um mundo real como exemplo, não importa o quanto você queira atrapalhar o seu colega, para que ele não pegue a sua função numa empresa, se esse colega tiver 2 fuzis em casa. Entendeu? Será que vale a pena manter minha função? E se esse cara usar um desses fuzis em mim? Essa lógica se aplica nesse mundo. Não importa o quanto os heróis acima tentem impedir que o Saitama suba no rank. Isso é algo que só funcionará como humanos comuns. A partir do momento que o ser humano seja um super-humano, o jogo acaba. Ainda mais no caso do Saitama. Veja a loucura da parada. Recentemente, 2 heróis de classe A tomaram um pau na cidade fantasma, enquanto que um herói da classe B vive tranquilamente nela. E digo mais, não é simplesmente um herói da classe B, é um cara que já morava nessa cidade antes mesmo de se tornar um herói profissional.
Mas, como muitas coisas são nessa história, isso é ignorado. Pois bem, aí a Nevasca, depois de apresentar o problema que ela mesmo criou, pique governo brasileiro, oferece uma solução que não resolve o problema. A Nevasca diz que subir no ranking vai ser difícil porque os heróis vão impedir que ele suba. Aí a resposta que ela dá para solucionar esse problema é: você se torna o meu seguidor e a sua posição na classe B estará segura. Ou seja, a resposta dela não resolve o problema de ninguém, além do dela, que é manter a posição de rank 1. Uma posição que nem tem muitos privilégios. O único é a possibilidade de escolher se quer subir para a próxima classe. Ou seja, aceitando ou não, ele não vai poder subir de rank. Enfim, o Saitama, de forma incrível, percebe que a Nevasca está se agarrando ao rank 1 e diz que não pretende ficar na classe B, o seu plano é saltar para a classe A. Em seguida ele questiona o porquê a Nevasca não faz o mesmo. A Nevasca não faz porque, de certa forma, ela está copiando o Máscara Doce. Fora que lhe falta confiança. Dito isso, a Nevasca não responde e insiste na pergunta e dessa vez o Saitama recusa. Ele acha ridículo esse tipo de estrutura hierárquica. Dito isso, é uma estrutura válida, porém, perigosa. Se você tentar suprimir um herói muito mais forte que você, o rebote dessa merda pode destruir a sua carreira. Tipo o Snack que tentou suprimir o Saitama e terminou enterrado no chão. Agora imagina se o Saitama fosse vingativo. Porém, aparentemente, a Nevasca nunca passou por isso, então ela simplesmente faz o que o Snack tentou fazer, usar a força para intimidar o careca. No entanto, ela não atacou, esse trabalho ficou para a dupla de seguranças. E a cena do ataque é o puro suco de One Punch Man, enquanto o macaco da montanha usa os punhos, o Cílios usa 2 curvadores de cílios como arma. Gostaria muito de ver como ele usaria essa merda pra lutar. Infelizmente, o Saitama não é dos protagonistas mais pacientes. Então, ele manda os 2 idiotas voar. Sorte que o ser humano padrão desse universo é quase imortal, porque uma pancada capaz de fazer 2 humanos adultos voarem, definitivamente, não é uma parada comum. Dito isso, pra dar uma aliviada, a dupla não cai junto. Um caiu numa árvore e outro numa pilha de pneus. Se eles caem de cara no concreto, seria um pouco absurdo. Mas, falando em absurdo, depois de derrubar os lacaios, o Saitama começa a dar lição de moral na Nevasca. Já que vai dar lição de moral, deveria começar explicando que recrutar seres humanos comuns não faz sentido. Mas é isso. Termino aqui esse vídeo. Espero que tenha gostado, mas se não gostou, eu te perdoo. Você chegou até aqui. Um abraço e até a próxima.